Não cesse de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Ora, ainda que a sobre-excelente grandeza do seu poder esteja sobre cada um de vós, segundo a operação da força do seu poder, a mesma operação que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, de todo o poder e potestade e domínio, e de todo o nome se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E esse Jesus sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, da qual nós fazemos parte, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Hoje quero falar de arrependimento e há 4 passos para nós reconhecermos o que é arrependimento. O primeiro passo é reconhecer que nós agimos mal. O segundo passo, decidir mudar. E o terceiro passo, devemos arrepender-nos. E por último, o 4º passo é mudar de atitude, mudar de pensamento e mudar de sentimentos. No início, Deus também se arrependeu algumas vezes. Há o tipo de arrependimento que é arrependemo-nos de ter feito mal, ter agido mal, e há arrependimento de não termos feito bem. Podíamos ter feito bem a alguém e não fizemos, deixámos passar a oportunidade. Podíamos ter ajudado alguém e não ajudámos. Pode haver esse arrependimento. Há arrependimento de nós termos castigado e não era para castigar. Há vários tipos de arrependimento. E o arrependimento está sempre ligado a alguma coisa que alguém faz. Pode ser uma atitude, uma ação boa ou má. Como eu disse, podemos arrepender de não fazermos bem. E como podemos também arrependermos de termos feito mal. Vamos ver um exemplo que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Esta é uma passagem verídica, não é uma parábola, um exemplo, é uma passagem verídica. Aconteceu na época de Jesus, em que Jesus ainda estava na terra, no seu ministério, e também existia um homem que, por sinal, ele tinha autoridade dos sacerdotes, e a missão dele era ouvir os cristãos para os mandar prender, para os torturar. Ora, segundo este texto, nós vemos que Paulo estava a agir de uma forma errada. Ele estava à procura de pessoas que serviam a Deus, que não eram contra os sacerdotes, antes, pelo contrário, eles faziam o que a lei dizia, mas injustamente os sacerdotes mandavam prender o povo de Deus. E este era um homem usado, Saulo, para ir em nome dos sacerdotes, com autoridade, para prender o povo de Deus. Segundo o texto que nós lemos, esta era uma má ação. Aos olhos da maioria das pessoas era uma má ação, mas aos olhos dos sacerdotes era uma boa, porque eles queriam que eles fossem presos. Bem, na verdade, quem deveria ter ficado cego não era bem Paulo. Devia ter sido quem? Os sacerdotes, porque eles foram. Eles que mandaram Paulo ir prender os cristãos. Mas Deus sempre tem respeito pela autoridade, e se eles eram sacerdotes, Deus respeitava a sua autoridade. E então, o Paulo teve um encontro com Jesus. Quando alguém tem um encontro com Jesus, nunca mais fica a mesma pessoa. Ela é transformada. Quando alguém se encontra com Jesus Cristo, essa pessoa é transformada. Nós um dia tivemos um encontro com Jesus. Vós outros, certamente também já alguns entregaram a vida a Jesus Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós fomos transformados. O nosso velho, a nossa natureza, a nossa maneira de pensar e de agir, ela já não fazia mais sentido em nós a partir do momento em que nós entregamos a vida a Jesus. E agora, que nós já somos cristãos, que nós tivemos uma experiência com Jesus Cristo, então agora temos uma nova vida. Este homem, Saulo, a partir do momento em que se encontrou com Jesus, ele teve uma má experiência, mas teve uma nova vida. E a nova vida que Paulo teve foi tão importante que ela chega aos dias de hoje. Chegou até nós. Hoje nós somos cristãos, servos de Deus, e seguimos a maioria das passagens que Paulo escreveu, nas suas epístolas, nas suas cartas. Nós damos crédito a elas. Nós damos crédito àquilo que Paulo escreveu. No entanto, ele não foi uma pessoa boa no início. Ele tinha uma atitude errada, ele perseguia os cristãos, ele mandava prender os cristãos, e quem sabe o que era feito aos cristãos lá nas prisões. Mas uma coisa Deus nos diz hoje: se tivermos um encontro real com Jesus Cristo e nos arrependermos das nossas más ações, ou das nossas ações que não fizemos que deveríamos ter feito, então nós seremos transformados. E alguém diz: mas pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus Cristo. Mas quantas más ações nós já fizemos depois de ter entregue a vida a Jesus? Pastor, mas eu já fiz tantas coisas boas. Mas quantas coisas que você deveria ter feito boas e não fez? Deixou para fazer. E cada vez que nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, e que poderia ser bom, essa é uma má ação. Devíamos ter arrependimento de não termos feito bem a alguém.
de não termos cumprimentado alguém. Deve haver arrependimento. Por que é que eu falei assim para aquela pessoa? Por que é que eu agi assim? E quantas vezes ao longo dos anos nós já falámos mal para as pessoas, nós já respondemos mal, já fomos indelicados, nós não fomos sensíveis para o sofrimento das pessoas. Quantas vezes? Eu já me arrependi várias vezes de não ter sido tão prestável como eu desejaria e gostaria de ser. Já me arrependi várias vezes de não ter dito certas determinadas coisas que podiam ajudar alguém, dar-lhe alento para que a pessoa ela tivesse força para vencer a circunstância que porventura pudesse estar a atravessar, e eu não fiz. Ou umas vezes porque nós temos acanhamento, umas vezes porque nós ficamos a pensar, mas o que é que a pessoa vai pensar? O que é que vai pensar de mim? E tudo isso são ações que nós não fizemos, que eram benéficas, e não fizemos, e devemos arrepender-nos para que não tornemos a cair nessa situação. Jesus, ele foi o nosso exemplo. Paulo teve um encontro real com Jesus e eu acredito mesmo que ele se arrependeu. E a prova que ele se arrependeu é que ele nunca mais voltou a ser aquilo que ele era. Ele deixou mesmo de perseguir os cristãos, embora toda a gente tivesse medo dele. Aqui o servo de Deus, chamado Ananias, disse: ó Senhor, estás-me a mandar ir ter com ele? Então ele anda a matar os cristãos, a prender os cristãos, aliás. Ele anda a pedir cartas aos sacerdotes para ir onde os cristãos estão, exaltar o teu nome, onde os cristãos estão reunidos, onde eles te louvam e adoram. E agora ele anda à procura de cartas com autorização para ir lá, onde os cristãos se reúnem, para fazer mal ao teu povo. Tu mandas-me ter com esse homem mau. E Deus disse-lhe: vai lá, porque eu tenho uma coisa para ele. Eu tenho um trabalho para ele. Um trabalho que ele vai reconhecer. Com o seu próprio sofrimento ele vai aprender os erros. Muitas vezes nós sofremos consequências na nossa vida porque nós esquecemos-nos que temos que nos arrepender. Temos que mudar de atitude. Temos que mudar de pensamentos e temos que mudar de sentimentos. Já todos nós, uma vez, pensamos mal acerca de alguém sem ter razão. E agora isso podemos dizer, é mudar de pensamento. Não podemos agir assim, não podemos pensar assim. Todos nós já tomamos más atitudes. Temos que mudar de ação. Não podemos agir assim. E temos que mudar a maneira como nós agimos para com o nosso semelhante. As nossas atitudes, elas são importantes. Temos que nos arrepender. Vamos ver então outro exemplo, que se encontra em 2 Samuel. No capítulo 11, versículo 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do Senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Porque não desceste à tua casa? Porque não descansaste? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e seus servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Não deixarei o povo de Deus lá lutar, e eu irei para casa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os seus servos, do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe para a mão de Urias. E escreveu na carta, dizendo:
Ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar o rei tudo o que sucede desta peleja, e sucedeu que o rei se encolerize e te diga: porque vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós ainda de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezeque, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro. Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até à entrada da porta. Então os frecheiros atiraram contra os servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. E esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, e esforça tu assim. E ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou o seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Bem, nós temos aqui uma situação extremamente triste. David, um homem escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel para ser rei, agora cai numa situação má. Vai por uma guerra, manda os seus servos ir à guerra. Lá estavam Urias, a mulher de Urias era muito bonita, era linda. Davi gostava muito dela, porque ele tinha observado a mulher. E agora vai fazer tudo para que Urias, o marido desta mulher, vá para a guerra e o ponha lá na frente da batalha e seja morto. Para depois do marido morto, ele possa casar com a mulher. Na verdade, Urias morreu porque Davi o mandou matar. Diz que esta atitude de Davi pareceu mal aos olhos de Deus. Claro que Deus não concorda que alguém mande matar outro. Isso é uma má ação, uma má atitude. Hoje estamos num século XXI e temos países a mandar matar outros. Temos pessoas hoje a serem sacrificadas. São más ações. Mas para quem as manda fazer, tal como nós vimos o exemplo de Saulo, e depois ele de entregar a vida a Jesus Cristo, transformado por Deus, ele passou a ter o nome de Paulo, para não lembrar mais o seu passado. Tal como Deus não concordou com a atitude de Saulo, Deus também não concordou com a atitude de Davi. E isto fez com que Davi ficasse afastado da bênção de Deus. Nesta atitude de Davi, ele desejou uma mulher que não era a mulher dele, depois mandou matar o marido, coisa esquisita, mesmo grave. Aos nossos olhos, aos olhos da sociedade hoje, isto é um crime tremendo. Mas sabe uma coisa? Este Davi diz que se arrependeu. E sabe o que aconteceu? E Deus, que não gostou nada da atitude dele, também lhe perdoou. E agora hoje nós podemos dizer: tem pastor, então e nós
quando fazemos asneiras, quando fazemos coisas erradas, quando ofendemos Deus. Bem, não importa a coisa errada que tenhamos feito, Deus quer sempre perdoar-nos, Deus quer sempre recuperar-nos. Deus não tem interesse em que nós estejamos em pecado, em que nós estejamos mal com Ele. Por isso Deus quer perdoar-nos, Deus quer recuperar-nos. E Deus perdoa-nos as nossas falhas, as nossas fraquezas. Davi foi perdoado. Davi arrependeu-se. Deus perdoou-lhe. E nós hoje, meus amados, devemos arrepender-nos das más ações que fizemos e também das boas ações que não fizemos. E a partir de hoje, que nós, quando passarmos junto de alguém, ou fomos solicitados para ajudar alguém, que nós façamos bem a essas pessoas, para que não tenhamos que nos arrepender de não lhe ter feito bem. E quando nos der vontade de fazer mal, nos estivermos irados, tivermos com sentimento de vingança, porque nos é justo, porque sentimos injustiçados, que nós tenhamos força e ousadia de Deus para não cairmos na tentação de fazermos mal. Para que não tenhamos que depois nos arrepender de termos feito mal, de termos causado dano, de termos falado daquela maneira para aquela pessoa, de termos respondido mal, de termos sido indelicados. Que em nós hoje, que esta pequena mensagem ela sirva para mudar o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa maneira de agir e de falar. Não vai há 8 dias que eu disse que ia dizer certa determinada coisa, já me arrependi e não disse. Isto chama-se mudança de atitude, mudança de pensamento e mudança de sentimento. Quando nós estamos irados, nós dizemos coisas. E quando nós a dizemos e alguém ouviu, a pessoa fica ferida. E quando eu vos estou a ensinar a palavra de Deus, é para nós também depois praticarmos a palavra de Deus. E eu hoje estou a falar, para mim, nós devemos mudar de atitude, devemos mudar de sentimento, devemos mudar de pensamento. Muitas vezes dá-nos vontade de dizer determinadas coisas e se estivermos irritados, nós vamos dizê-las. Mas se nós procurarmos a vontade de Deus, certamente que o Espírito Santo está lá nesse momento para nos dar força para nós evitarmos de dizer essas coisas. Ou seja, dissermos que ninguém saiba. E se dissermos o que e falarmos aquilo que não devíamos, temos que nos arrepender para a próxima vez nós não cairmos nessa situação. Então há arrependimento de ter feito mal e devemos arrepender-nos, e há arrependimento de não ter feito bem. Também devemos arrepender-nos para a próxima fazermos bem e não deixarmos de fazer bem. Atitudes erradas, vemos que Davi falhou. Davi mandou matar um homem para depois casar com a mulher dele. Foi errado. Saulo andava a perseguir os cristãos, estava a fazer o que era mau aos olhos de Deus, contra a vontade de Deus, era errado. Teve um encontro real com Jesus Cristo. Depois mudou de atitude, mudou de pensamento. Já não vou mais pedir cartas para prender os cristãos. Já não penso mais mal dos cristãos. Já não vou mais fazer-lhe mal atitudes. E agora temos um Saulo transformado num Paulo que nos deixou cartas maravilhosas, epístolas em que hoje nós damos crédito à palavra de Deus e que funciona na nossa vida. A partir de hoje, que nós possamos ter um bocadinho de reflexão e que nós moderemos as nossas atitudes, as nossas maneiras de falar, a nossa maneira de agir. Que aqueles que nos rodeiam, quer sejam nossos familiares, quer sejam irmãos em Cristo, quer sejam pessoas comuns da sociedade, que elas possam olhar para nós e dizer: esta pessoa tem uma maneira de pensar diferente. Esta pessoa tem uma linguagem diferente. Tem uma maneira de olhar diferente. Esta pessoa faz ações que normalmente ninguém faz. Ações boas, benéficas. Que haja em nós sempre um sentimento de fazer bem, porque esta é a vontade de Deus para nós. Vamos terminar com um exemplo. Se encontra em Gênesis, no capítulo 6. E versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração.
Eu não sei se até ao dia de hoje Deus continua arrependido de nos ter feito. Deus fez o homem e diz que ele tudo o que fez era bom. Foi ele que disse, o próprio Deus. Mas depois o homem fez uma coisa errada. E Deus ficou tão triste, como que podemos dizer que Deus estava irritado naquele dia em que ele disse que se arrependeu de fazer o homem. Porque hoje, amando-nos tanto Deus como Ele nos ama, eu não acredito que Deus esteja arrependido de nos ter feito. Perdoando-nos como Ele nos perdoa, todos os dias, as nossas falhas, ao ponto de enviar Jesus Cristo para morrer por nós, eu já não acredito que Deus a declaração que Ele teve de arrependimento, de nos ter feito, que esse arrependimento, Ele já não tem mais intenções. Já não faz mais sentido para Deus. Deus agora já enviou Jesus Cristo, Ele já não está nada arrependido de nos ter feito. Deus agora está arrependido de ter dito que se arrependeu de ter feito o homem. Porque hoje Deus tem muitos filhos dele. Hoje Deus tem muitos seguidores. Hoje Deus tem muita gente a servi-lo. Hoje Deus tem muita gente a pregar a palavra de Deus. Hoje Deus tem muita gente a ser usada e curada pelo Espírito Santo. Hoje Deus tem muita gente a ser liberta e transformada das cadeias, das amarras de Satanás. E Deus tem-os porque os fez. Se Deus não os tivesse feito e não os tivesse salvo, hoje Deus não tinha esses seus filhos. Então Deus certamente já não está arrependido de ter feito, de ter dito que estava arrependido de ter feito o homem. Hoje Deus se arrependeu de ter dito aquilo que disse. E eu creio mesmo hoje que Deus não está arrependido de nos ter feito. Hoje Deus ama-nos mesmo de coração. Hoje Deus faz tudo por nós. Deus cura-nos, Deus transforma a nossa vida. Deus guia a nossa vida, Deus guia a nossa família. Deus guarda-nos, Deus protege-nos. Deus fez declarações maravilhosas em que todas as declarações que Deus fez, elas são a nosso favor. Para nós termos vida com abundância, para nós sermos bem-sucedidos, que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, que Deus não nos deixa tropeçar em alguma cilada, que Deus nos livra do mal, que Deus nos protege, que Deus quer que nós sejamos prósperos, que Deus diz que abençoa a nossa família até à 3ª e 4ª geração. São estas declarações que Deus fez que provam que Deus já não quer mais pensar da forma como pensou inicialmente quando o homem pecou. Deus agora se arrependeu de ter dito que estava arrependido de ter feito o homem. Agora Deus está contente connosco. Deus ama-nos e é por isso que hoje nós temos igreja e é por isso que hoje nós servimos a Deus. É por isso que nós hoje amamos a Deus. É porque Deus nos ama e porque Deus nos cura, nos liberta, nos transforma. E porque o reino de Deus está a crescer cada vez mais, exatamente porque Deus já não se arrependeu de ter feito o homem. Já mudou de pensamento, já mudou de atitude. E nós hoje também temos de desejar ser iguais. Mudar de pensamento, mudar de atitude, para cada dia Deus se agrade de nós e nos possa abençoar e nós possamos ser um canal de bênção também para os outros. E agora vamos fazer uma oração de arrependimento, porque alguém está aqui que possa dizer: pastor, eu já estou arrependido de ter dito certa coisa que não disse. Levante lá a mão. Pois, é verdade, eu também, já tenho a minha mão no ar. E eu também estou arrependido, pastor, de não ter feito aquilo que devia de fazer e podia ter feito. Levante lá a mão também. Todos nós. Então, nós temos que nos arrepender. Temos, irmãos. E sabe que Deus não nos condena por causa disto. Mas Deus quer que nós estejamos reconciliados. Deus quer que nós nos reconciliemos com nós mesmos. Se nós estamos arrependidos, somos nós próprios que temos que nos reconciliar a nós mesmos. Quantas vezes nós dizemos palavras que magoamos as pessoas, até a nossa família, os nossos cônjuges, e depois nós somos arrogantes e não queremos reconhecer que falhamos, não queremos reconhecer que agimos mal, que dizemos palavras que não devíamos ter dito. Pois é por causa dessas coisas que nós hoje temos que nos arrepender. Quantas vezes tivemos a oportunidade de ajudar alguém e não ajudamos, fomos negligentes, deixamos a pessoa sem ajuda e nós podíamos ter ajudado. E essa atitude nós temos que nos arrepender. Então vamos orar a todos a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, hoje, Senhor, eu quero me arrepender de todas as coisas que eu disse, que eu fiz, até que pensei, Senhor, e que foram más. Reconheço, Deus, que esses pensamentos, essas atitudes, essas palavras não foram corretas.
Estou arrependido, Senhor, e não quero mais agir assim. Também, Pai, me arrependo hoje de não ter sido acessível, benigno com o meu semelhante. Pai, eu estou arrependido de não ter sido aquilo, Senhor, Tu querias que eu tivesse sido. Por essa falha, Senhor, peço que me perdoes e eu me arrependo, Senhor. E a partir de hoje, eu quero ser diferente. Quero ser melhor. Quero ser cada dia parecido com Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo Teu perdão. E eu me considero agora também perdoado a mim mesmo por todas as coisas que eu não fiz e por aquelas que eu fiz. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, a partir de hoje, nós vamos ser diferentes. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos pessoas crescidas, somos servos de Deus, amamos a Deus, Deus está no nosso coração e nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus foi o nosso exemplo. Embora Jesus também tivesse, certamente, se arrependido de ter dito certas coisas. Houve uma outra coisa que Jesus também ficou arrependido. Mas, irmãos, o arrependimento não é mau. O arrependimento é sinal de reconhecimento de uma falha que nós tivemos. Falhámos porque não fizemos bem ou falhámos porque fizemos mal. E quando nós nos arrependemos, nós estamos bem com Deus. Então, temos a bênção de Deus connosco. Amém? Tenham um dia abençoado todos no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia, se faz favor, em Eclesiastes 11 e nós vamos lembrar a palavra de Deus a partir do versículo 1. Eclesiastes 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e até ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão boas. E aquilo que eu vos quero dizer hoje é que o tempo para semear é o tempo de hoje. É o dia de hoje. O dia de ontem já passou. O que fizemos, fizemos. O que ficou por fazer já não o vamos fazer, porque o ontem passou. O amanhã ainda não o conhecemos, não sabemos o que é que vai suceder. Sabemos que vamos lá chegar, mas não sabemos o que vai suceder. Então eu quero dizer que nós para prosperarmos no reino de Deus, nós não podemos esperar pelo dia de amanhã, nem podemos tampouco pensar no dia de ontem o que podíamos ter feito. Nós temos que pensar no dia de hoje, o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer? E o que a palavra de Deus diz é que nós devemos lançar o nosso pão, a nossa semente, por muitos lugares. E não só por muitos lugares, mas também nós ainda devemos repartir. Repartir com 7, repartir com 8, porque Deus nos abençoa. Quando nós somos benignos, e nós temos vindo a aprender isso, quando nós usamos de benignidade e de bondade para com os outros, e essa é uma das coisas para a qual nós, cristãos e filhos de Deus, fomos chamados, foi para abençoar. Quando nós o fazemos, Deus nos abençoa de volta. E nós temos que pensar que nunca há condições ideais para semear. Nunca há condições ideais para semear. Se vocês pensarem, nunca há condições ideais para ter um filho. Nunca há condições ideais para casar. Há condições. Porque as ideais, cada um tem o seu próprio ideal. Então o tempo para nós semearmos é agora. Podemos não estar na melhor altura financeira, podemos não estar na pior altura financeira, mas graças a Deus que temos algo para semear. Porque a palavra de Deus promete que Deus nos dará semente para semear e pão para comer. Mas só semeia, ou melhor, só colhe quem semeia.
mas também só pode semear quem já colheu. E todos nós já colhemos, e todos nós hoje temos semente para semear. Este é o tempo ideal para nós semearmos. E o que a palavra de Deus diz é que nós o devemos fazer sempre, porque aquilo que nós hoje fazemos não sabemos quando vamos colher, mas a certeza da palavra de Deus é que nós vamos colher. Seja hoje, seja amanhã, seja o fruto de hoje, seja o fruto de ontem, seja o fruto de amanhã. Mas nós vamos colher, porque a palavra de Deus diz que a semente prosperará. E o pastor ensinou na quinta-feira e lembrou-nos também na quinta-feira que a Bíblia diz que enquanto houver chuva, enquanto houver frio, enquanto houver calor, enquanto houver sementeira, há ceifa. Enquanto esta terra durar, haverá todas as condições para que as sementes prosperem. Todas, porque vai haver verão e vai haver inverno, vai haver chuva, vai haver calor, vai haver frio, vão haver todas as condições ideais para as sementes brotarem e prosperarem. Então nós teremos sempre todas as condições ideais para que a nossa semente prospere. Amém? E eu achei importante aquilo que o pastor falou na quinta-feira. Sempre que nós semeamos, nós devemos estar na expectativa de que nós vamos ser abençoados. Nós não o devemos fazer por interesse, que é uma coisa diferente. Não é semear para... eu se semear vou colher. Não, eu semei porque eu sei que estou a cumprir a palavra de Deus e sei que por causa desta minha atitude, Deus me abençoará. Mas o meu primeiro motivo é amor e fé para com a casa de Deus. E depois, realmente é importante, nós precisamos de acreditar que aquilo que nós fazemos no reino de Deus prospera. E esta é a verdade da palavra de Deus. Prospera sempre. Amém? Então vamos preparar as nossas ofertas e vamos semear na casa de Deus. Vamos estender as nossas mãos e eu oro. Pai, graças te dou, Senhor, por neste dia nos teres dado vida e saúde para estarmos na tua casa, Senhor. E obrigada, Pai, porque a tua palavra, ela sempre se cumpre dia a dia na nossa vida, Senhor. E tu nos dás o pão para comer, Senhor, e a semente para semear. E com alegria no nosso coração, Senhor, trazemos diante de ti estas ofertas e dízimos, Senhor, para que a tua casa prospere e o teu reino avance neste lugar em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, oro por todos os meus irmãos em Cristo que não estando neste lugar, Senhor, fazem parte, Senhor, da tua casa. Os nossos irmãos da França, os nossos irmãos da Marinha Grande. E oro, Senhor, para que olhes para a fidelidade do teu povo e que abençoes as suas vidas, os seus corações em nome de Jesus Cristo. E que as sementes prosperem nas suas mãos, Senhor, e que haja bom fruto em tudo aquilo que eles façam em nome de Jesus. E Pai, te agradeço porque tu és fiel, Senhor, e porque nós estamos a semear, Senhor, com alegria no coração. Nós sabemos, Senhor, que tu vais abençoar o teu povo grandemente, Senhor, porque esta é a tua palavra. E tu dizes, Senhor, que tu amas a prosperidade do teu povo. E eu declaro no nome de Jesus que estas sementes, elas estão livres de toda a imundícia, para que o teu reino avance e prospere em nome de Jesus Cristo. E declaro que o teu povo, Senhor, reunido neste lugar e aqueles que fazem parte, Senhor, e que aqui não estão, declaro que o teu povo é abençoado em todo o lugar e em tudo aquilo onde puser a sua mão em o nome de Jesus. Amém. E nós vamos adorar ao Senhor com um hino que diz: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. A palavra de Deus diz que Deus é santo e que Ele habita no meio do louvor do seu povo. Então Deus está aqui porque nós somos o povo de Deus. Ele já nos escolheu, Ele nos resgatou da maldição das trevas, Ele nos deu a honra de nós o podermos chamar de Pai e de nós sermos os seus filhos. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, que temos direito a estas promessas do nosso Deus. Mas quem tem direitos também tem deveres. E o nosso dever é nós adorarmos ao Senhor. O nosso dever é nós lhe rendermos honra e glória, porque Ele é bom em tudo aquilo que faz. Amém? Preciso tanto do teu perdão,
de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual